Infelizmente, o Papa Francisco morreu. E hoje, um programa especial sobre papas. Mas não sobre o Papa Francisco especificamente. A gente vai falar como funciona direitinho o funeral dos papas. Inclusive, aspectos bizarros e até macabros que aconteciam até muitos ou poucos anos atrás e foram descontinuados. Tudo isso nessa edição 57 do Café Antagonista, que ainda traz as dicas de filmes, séries e livro para o seu fim de semana, também com temas papais, mas não apenas, porque não apenas disso vive o seu fim de semana. Eu sou José Inácio Pilar e está começando mais uma edição do Café Antagonista e eu já peço para você deixar o seu like, sua curtida aqui embaixo no nosso programa. Já deixou o seu joinha? Eu vou esperar você fazer isso. Pronto, não há muito tempo que você tem mais o que fazer, então vamos direto ao que interessa. Compartilhe o nosso programa, curta, se inscreva no canal e tudo mais que a gente já sabe que tem que fazer e que eu conto com você para fazer. Agora, vamos falar de um assunto sério. Vamos falar sobre o Papa Francisco. Infelizmente, ele faleceu, mas ele deixou ordens bem específicas sobre o que ele queria que acontecesse no ritual de funeral dele, que durou toda essa semana passada. Vamos entender o que exatamente acontece passo a passo, inclusive algumas coisas meio esquisitas. A morte do Papa Francisco na segunda-feira desencadeou esses rituais fúnebres que eu falei, que misturam tradições fúnebres milenares com mudanças promovidas por ele mesmo. Vamos aqui ver os 9 aspectos curiosos ou pouco conhecidos do funeral papal, além de 3 bem bizarros que foram descontinuados. Vamos aos rituais. Confirmação da morte sem martelo. O cardeal carmelengo Kevin Farrell confirmou a morte chamando o Francisco pelo nome de batismo dele por 3 vezes. Antigamente, um martelo de prata era usado para para bater na testa do Papa. Mas o Francisco eliminou essa prática, mantendo apenas a declaração verbal Vere Papa Mortus Est. Outro ritual, um caixão único. Antigamente, se usavam 3 caixões, um de cipreste, outro de chumbo e o maior de carvalho em volta dos outros 2. O Francisco optou por um único caixão de madeira, revestido com zinco por questões higiênicas, refletindo a sua visão de humanidade e rejeição à pompa. Outro ritual? Sepultamento fora do Vaticano. Francisco é o primeiro Papa desde 1903 a ser enterrado fora do Vaticano, na Basílica de Santa Maria Maggiore, devido à sua devoção à Virgem Maria. Uma procissão pelas ruas de Roma vai marcar o traslado do corpo dele. Corpo sem elevação é outro rito. Contrariando a tradição de exibir o Papa numa plataforma elevada, Francisco foi colocado em um caixão simples, mais perto do chão, com exposição pública limitada, começando por autoridades e líderes religiosos. Calma, tem mais. O próximo rito é o famoso momento da destruição do Anel do Pescador. O Anel do Pescador é o símbolo do papado e foi amassado para o martelo pelo próprio carmelengo para evitar falsificações em um rito solene que marca o fim do pontificado. E aqui vale uma curiosidade. O Papa Francisco não usou o anel de ouro que os papas normalmente usam. Ele continuou com o anel dele de bispo do tempo que ele era bispo de Buenos Aires. Mas tem mais rito. Novendiales, que são 9 dias de luto. Inspirado nos rituais da Roma Antiga, o Novendiales envolve 9 dias de missas diárias pelo Francisco, presididas por cardeais diversos, mas com menos pompa, conforme a vontade do pontífice. Tem mais um ritual, lápide com uma só palavra. O testamento do Francisco pede uma lápide simples, no chão mesmo, com apenas Franciscus escrito, que é Francisco em latim. Essa escolha reflete a sua humildade, contrastando com epitáfios elaborados de outros papas, que inclusive tiveram até o seu rosto entalhado na pedra. Tem várias versões que você vai ver no Vaticano um dia. Pode procurar os vídeos ou as fotos. Tem mais! Vamos lembrar que o ritual como um todo tem 3 estações, se a gente pegar desde o começo até o final. O rito inclui a confirmação da morte, que a gente já falou, a preparação do corpo e o sepultamento. O Francisco alterou a primeira etapa, que agora foi realizada em uma capela e não na residência papal, a Domus Sancti Marta. Além disso, tem mais um ritual: objetos no caixão,
que pode levar lá dentro? Caixão não tem gaveta? Não, mas ele, por mais que tenha sido simplificado pelo Papa Francisco, ele ainda incluiu um rosário que ele segura na mão dele, que vai com ele para a sua tumba. Um véu branco que ficava na frente do rosto do Papa nunca mais foi usado, foi abolido também. Pois é, mas além desses rituais que ainda são praticados, eu separei 3 que não são mais usados porque eram muito macabros. Vamos a eles? Máscaras mortuárias. Nos séculos 17 e 18, moldes de cera ou gesso, ou até de prata, do rosto do Papa falecido eram criados como relíquias ou registros históricos. Essa prática comum em funerais de papas, como Clemente XI, em 1721, depois vistas como mórbidas, foram descontinuadas. Tem mais um ritual: a exibição prolongada do corpo. Por muitos séculos, o corpo do Papa era exposto por vários dias em uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro, permitindo que multidões viessem para ver o pontífice, também está certo, que já estava algumas vezes em estado avançado de decomposição. É que antigamente não tinha avião, as pessoas demoravam para chegar lá, mas em alguns casos, como por exemplo do Papa Pio IX, a deterioração do corpo causou desconforto público, levando críticas e a redução do tempo de exposição em funerais mais modernos. Evisceração e embalsamamento. Pois é, entre os séculos XV e XIX, era comum que os órgãos internos dos papas fossem retirados e alocados em urnas separadas de vidro, de metal. O embalsamamento parcial com ervas e óleos também era praticado para tentar retardar a decomposição durante os longos períodos de exposição pública, que, como eu falei, também já não acontece tanto. Essa prática, considerada mórbida, foi gradativamente eliminada ainda no século XX. Você que está nos assistindo, como é que você foi afetado pela morte do Papa Francisco? Você gostou dos 12 anos e 1 mês de papado dele? Acha que ele tentou fazer realmente do mundo um lugar melhor? Responda aqui embaixo nos comentários. Eu já peço que você também deixe o seu like e compartilhe o link desse programa especial para que todo mundo saiba dessas curiosidades úteis e algumas meio macabras, convenhamos, sobre os rituais fúnebres papais. Certo? E agora chegou a hora do quadro do Gabriel de Oliveira, nosso parceiro da TV Pop, trazendo os bastidores do mundo do entretenimento e da televisão. Gabriel? Oi Pilar, nessa nossa primeira participação não tem como a gente fugir do tema da semana, os 60 anos da Globo. Mas não vamos falar das festas, deixa isso pra quem puxa saco, vamos falar do que realmente é notícia. A saída de Mariano Boni, o principal executivo do entretenimento da rede, em plena semana das festividades do canal. O Mariano foi demitido na última quarta-feira, depois de 34 anos na empresa, de uma forma meio curiosa. A Globo disparou para a imprensa um texto bem extenso falando de mudanças em sua estrutura organizacional. E em um parágrafo cita que ele estaria saindo da rede em comum acordo. Mas essa justificativa de comum acordo não colou internamente, já que ele era um profissional que respirava o ambiente da Globo praticamente 24 horas por dia. Nós apuramos com fontes dentro da empresa que ele na verdade foi dispensado por conta de atritos com a Maurício Soares, que é o diretor-geral da Globo. Tchau, seu... Ele acredita que o Mariano era uma ameaça para sua permanência no cargo, já que ele foi promovido por uma gestão anterior e era um dos poucos cargos que ainda não haviam sido substituídos justamente por seus aliados. Com a saída do Mariano, o Amaury já colocou uma pessoa da sua confiança, o Cláudio Marques, editor-chefe do jornal Hoje, para assumir o entretenimento. Que isso, Guerra? E dentro da Globo tem muita gente preocupada com o que isso vai representar. O que um jornalista que estava fazendo conteúdo factual pode agregar para programas como o da Ana Maria Braga. Essa festa de 60 anos está sendo bem complicada. Obrigado, Gabriel de Oliveira, que traz essa informação interessante. E agora vamos para as dicas de filmes e séries. Bom, no cinema temos Ben Affleck de volta a um papel que eu gostei bastante de ver no primeiro filme. Ele revive um contador que é brilhante e que também, olha só, é assassino. Ele é o Christian Wolff,
e ele é contatado por um agente do Tesouro americano para solucionar o mistério da morte do seu ex-chefe assassinado por criminosos desconhecidos. E o nome do filme é O Contador 2. E para quem curte terror tem Until Dawn, A Noite do Terror, onde um grupo de amigos adolescentes decide passar um fim de semana, adivinha só, numa cabana isolada no meio da floresta. No entanto, o que era para ser um feriado descontraído acaba se tornando uma verdadeira cena de terror, pois um serial killer começa a rondar as proximidades por onde eles estão, colocando a vida do grupo em risco. Quiser passar medo e ficar com tensão durante 1h40, tá aí a dica. E agora, no streaming, nós temos dicas de filmes sobre papas, sobre o conclave, condizente com o momento que a gente está vivendo atualmente, quando temos o funeral do Papa, justamente neste sábado e depois o conclave nos próximos dias. Bom, o primeiro filme indicado é o justamente que concorreu ao Oscar sobre o que vai acontecer daqui a algumas semanas, que eu já falei, inclusive, na edição do Café Antagonista da semana passada. É o filme O Conclave, que inclusive bombou de acessos desde a morte do Papa Francisco. Ele está no Prime Video, mas tem outros filmes interessantes sobre esse tema também. O que eu trago agora é Os Dois Papas, com Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce, que mistura realidade e ficção, mostrando a relação do então futuro Papa Francisco com o Papa Bento XVI, que era o Papa da hora, discutindo fé, religiosidade, e foi dirigido pelo nosso querido Fernando Meirelles, brasileiríssimo, e é muito interessante e está no Netflix, quer dizer, na Netflix, como o Magal já vai me corrigir. E se você quer mais teoria conspiratória em torno do tema Papa, vá com Tom Hanks, retornando ao professor Robert Landon, quer dizer, retornando ao papel do professor Robert Landon. Ele não retorna ao professor, não você entendeu. Na sequência do filme Código da Vinci, chamado Anjos e Demônios, onde o personagem dele embarca numa corrida contra o relógio para decifrar o segredo dos Illuminati, o antigo grupo que age nas sombras e que pretende atacar o Vaticano. Uma história cheia de reviravoltas. Está no Max. E a dica de livro? Também é sobre o Papa. Se chama Esperança. Esse é o nome do livro. É a primeira autobiografia de um Papa, que saiu agora em fevereiro na versão brasileira. É um relato completo, trabalhado ao longo dos 6 últimos anos do Papa Francisco, que parte desde o início da vida dele no século XX até os últimos meses do ano passado, com fotos do acervo pessoal do Papa Francisco. É um testamento moral e espiritual da vida dele. E agora você já sabe. Chegou a sua vez de escrever aqui embaixo nos comentários que filme, livro ou série que você quer recomendar para os seus outros queridos colegas aqui. Diga o nome dessa série, desse filme, por que ele é interessante, mas não economiza na descrição. Não vai escrever, quero ver tal filme. Não. Por que tal filme é interessante? Por que tal série é bacana? Escreva, gente. A gente tem que ter essa troca. Outro dia eu li um comentário aqui de gente que assiste o nosso programa, falando que eu não interajo, mas as nossas interações são essas. Vocês escrevendo, eu pegando o que vocês dão de dica e trazendo para as outras pessoas na semana seguinte. Então, curta o nosso programa, compartilhe o nosso link, se inscreva no nosso canal, dê a sua dica de filme e livro aqui nos comentários e lembra, daqui a pouquinho, às 4 da tarde, sai outro Café Antagonista, a edição 58, inédita, onde você vai saber se a Rede Globo, que hoje celebra 60 anos, também é hoje justamente o aniversário dela, se hoje ela tem realmente razões para comemorar ou para se preocupar. O que é que você acha? Descubra no Café Antagonista 58, daqui a pouquinho.